que hoje a gente vai unir, né, digamos que 3 disciplinas, né, que vocês chegaram a fazer durante o curso, que é física, a gente vai falar um pouquinho sobre álgebra linear, né, mudança de base, e vamos falar também um pouquinho sobre geometria analítica, né, que é o cálculo de interseção de reta com esfera, com plano, com cone, com cilindro. Então, toda essa parte aí a gente vai estar trabalhando, né, em conjunto, tá? Então, vai ser uma união de várias disciplinas aí, tá? Vocês conseguem ver a apresentação? Pronto. Então, antes da gente começar com sombras e reflexões, eu vou começar com um exercíciozinho, né, relacionado à aula passada. E é essa rápida revisão que eu acabei de fazer aqui. Só um minuto para eu abrir. Primeira questão aí, falando sobre o raycast, né? O Renato colocou a D. Organizando aqui minhas anotações que eu estou bagunçado aqui. Pronto, então, a pergunta foi o seguinte, ó, como escolhemos qual objeto se mostrar dado um pixel específico, né? Raycast, né? Então, dizer buffer não é a resposta correta, né? Por conta que eu estou vendo a questão do como é feito no rasterização, né? Do OpenGL, que ele usa o ZBuffer. Então, não é pelo Z. Na letra B também da mesma forma. Na letra C fala o seguinte, atiramos os raios na cena e calculamos a contribuição de cada um. Não, porque eu vou ter várias contribuições, né? Então, a correta, como o Bernardo colocou aí, realmente é a letra D, tá? Então, eu faço o raio com a cena, verifico as interseções que ocorreram e escolho aquela que estiver mais próximo do raio, né? Então, não é para eu pegar o que está mais longe, não, o que está mais próximo do observador, ou seja, o que o raio interceptou primeiro, tá? Então, no caso aí, a primeira questão, né? Primeiro exercício, correto é a letra D. Muito bem, Bernardo. Natal, presta atenção aí. Certo? Então, essa é a técnica básica do Ray Tracing, tá, pessoal? Eu lanço o raio, verifico a interseção com os objetos do cenário e verifico o menor. Onde aconteceu a interseção, né? A primeira interseção, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns efeitos, né, que a gente pode conseguir aí com o Ray Tracing, tá? Um dos efeitos é a sombra, tá? Então, esse raio aqui, ó, em verde, tá? Esse raio em verde aqui é um raio do Ray Tracing, né, que eu passo pelo observador na viewport, né, na tela de visualização, e verifico se esse raio interceptou o objeto, tá? Deixa eu colocar aqui o raio aqui, ao verifico se ele interceptou o objeto aqui, certo? Se ele tiver interceptado o objeto, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto de interseção, tá? E vou lançar um raio desse ponto de interseção para a fonte de luz ou para as fontes de luz, tá? Pode ser que tenha mais de uma fonte de luz no cenário, né? Então vou fazer aqui o raio, né? Nesse ponto interceptado para a fonte de luz. Se por acaso não acontecer, né, uma oclusão, significa que esse ponto ele está sendo iluminado ali pela luz, né, diretamente. Caso tenha acontecido alguma oclusão, como aconteceu bem aqui, ó, ele interceptou aqui um ponto e pegou desse ponto aqui, né, e lançou para a luz. Ó. Só que quando ele lançou para a luz, ele observou que ele interceptou um objeto. Não precisa nem ir atrás de todos os objetos, nesse caso aqui não, tá? Se eu observei que eu interceptei um objeto, eu já sei que eu não estou sendo iluminado por aquela luz.
tá? Então, o que é que vai acontecer? Nesse ponto aqui, eu vou ter aqui uma área de sombra, né? Ou seja, eu nem preciso calcular o FONG para ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar que já é 0, que é preto, tá? Então, onde tiver essa sombra, eu já coloco que é preto. Aí, o que é que isso vai fazer, né? Isso vai mostrar para a gente um objeto, né? Que aqui vai estar clarinho, e aqui essa região aqui todinha, ela vai estar escura, né? Por conta da sombra que esses raios que eu vou lançar para a luz fizeram, né? Porque ela ficasse escura, tá? Vocês entenderam aí a ideia do ray shadow chamado, né? O raio de sombra. Ficou claro? Sim ou sim? Pronto. Então, essa, né? Essa é a forma que a gente calcula a sombra. Então, aquelas sombras que a gente viu lá no Garry's Game, né? Ela é calculada dessa forma, tá? Eu verifico aqui no raio de interseção, onde é que aconteceu a interseção, lanço o raio para a luz. Aí eu verifico se esse raio que eu estou lançando para a luz, né, tem interseção com algum objeto. Se tiver, é sombra. Se não, está iluminado, eu calculo o FONG ali para aquele ponto, tá? Ok. Alguns erros numéricos aqui, né, que podem ocorrer nesse lançamento do raio, né, para o objeto, né? Isso daqui eu cheguei a enfrentar também durante a minha implementação de Ray Tracing, né, na época lá do mestrado, alguns desses erros, tá? Então, qual erro pode acontecer? Quando você calcula a interseção do objeto com raio, tá? E você vai lançar um raio a partir desse ponto, tá? Desse ponto vermelhozinho aqui, pode acontecer um erro numérico que ele vai, tipo, quando você lança o raio, ele intercepta no próprio objeto. Pode acontecer isso, dependendo do ponto que você pegou. Então, qual é a dica, né, para você evitar esse erro numérico que pode acontecer aí, né? Você tem duas opções, né? Uma é você colocar o ponto interceptado um pouquinho mais acima, né? Um pouquinho mais acima do ponto, para ele não pegar nesse objeto, né? Não calcular a interseção nesse objeto. E uma outra política também interessante é você falar o seguinte, ó, nesse ponto que houve interseção, você armazena qual foi o objeto e lança o raio. E desconsidera esse objeto. Então, aí não tem nem perigo de ele dizer que está tendo sombra no próprio objeto, tá? Então, essas são as duas dicas para evitar esse erro numérico, tá? Então, desconsiderar a superfície do próprio objeto ou mover o ponto, né? Que estaria bem aqui, por exemplo, um pouquinho mais para cima, para ele não pegar esse objeto aqui, tá? Que foi onde houve a interseção, tá? Então, isso daqui pode acontecer muito mesmo, certo? Ok, então Ray Shadow é isso, né? Bem facinho, não precisa você verificar qual é o mais próximo, tá? É você verificar se por acaso houver, já pode parar, não precisa nem observar com outro ponto. Você já disse que está tendo sombra ali, né? A desvantagem é que ela tem um processamento, é como se fosse um processamento duplo, né? Porque eu calculo um raio para o cenário e depois eu calculo um raio para a sombra. Então, para cada raio, né, eu tenho pelo menos um raio para a fonte de luz. Se eu tiver mais de uma fonte de luz, eu vou ter aí mais 2 raios, né, 3 raios, vai depender da quantidade de fontes de luz que eu tiver, tá? Então, essa daí é uma das começa a complicar, né? A complexidade começa a aumentar, né? Eu vou tendo que lançar mais raios ali para aqueles pontos, tá? Estão ouvindo bem, pessoal? Estão ouvindo bem? Vejo aqui. Bem, deixa eu trazer mais para cá, para ficar melhor. Ficar melhor agora. Certo? Então, essa é a forma de a gente calcular um ray shadow, né? Verificar se há ali sombra naquele ponto, tá? Como é que funciona, então, né, a questão da reflexão, né, e da refração, certo? Então, a reflexão, primeiro vamos falar da reflexão, né, ela vai funcionar de que forma? Lembra lá do FONG, né, quando a gente calculava lá
o raio, né, a contribuição especular, né, que a gente fazia a observação do raio para a luz, né, naquela normal ali, e calculava a interseção, né, desculpa, o nome, rapaz, o raio de reflexão, né, naquele ponto ali. Então, da mesma forma vai acontecer aqui, tá, pessoal? Só que, em vez de eu fazer um raio para a fonte de luz, né, o raio refletido da fonte de luz, eu vou fazer um raio refletido de acordo com a posição do observador. Aí você vai lembrar o seguinte, do seu espelho, né? O espelho da sua casa. Vamos supor que bem aqui está o espelho. Se eu tiver um determinado ângulo do espelho, é como se eu fizesse isso, ó. Eu olhasse aqui para o espelho e esse olhar que eu faço para o espelho, ele joga para o outro lado, aí eu vejo o que é está acontecendo ali do outro lado, né? Então, esse raio refletido tem aquela mesma ideia do espelho, né? Então, a luz, ela bate no espelho e reflete com o mesmo ângulo de acordo com a normal do espelho, tá? Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser calculado esse raio, né? Então, eu faço o raio do observador para o ponto, né? Para viewport, né? Do mesmo jeito, eu verifico se está em interseção. Se esse objeto tiver componente de reflexão, tá? Um material de reflexão, significa o quê? Que a cor que eu estou vendo ali naquele ponto, ele também tem outras contribuições pelo cenário, né? Então, eu vou pegar uma outra cor pelo cenário. Aí, o que é que eu faço, né? Eu vou pegar a normal nesse ponto e calcular um vetor aqui de reflexão entre a normal e esse raio aqui de visualização, né? E aí eu vou verificar a contribuição desse outro raio. Se esse outro raio bater em uma superfície que a gente chama de superfície sólida, né, que não tem reflexão, aí eu vou e retorno para esse ponto a cor, né? Então, para falar a verdade, a cor que a gente vai visualizar nesse ponto vermelho aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, esse ponto vermelho aqui, vai ser justamente a contribuição das reflexões que ocorrerem aqui no cenário, né? Então, o que eu vou enxergar aqui vai ser a cor desse outro objeto, ao invés de ser somente a cor desse daqui, tá? Então, é assim que funciona a questão da reflexão, né? Então, aquela visualização que a gente vê, né, do óculos lá do Gary, lá, né, que a gente observa um pouco do cenário ali, é porque bateu um raio ali, né, no óculos dele, foi pro mundo, né, foi para a cena, e ele capturou aquela cor que está lá na cena e voltou para a gente visualizar aquela cor ali no óculos, tá? Então, é dessa forma que ocorre o raio, a visualização, né, a simulação de um objeto que possui reflexão ou refração, tá? Então, como é que funciona aqui, né, o caso do Ray Tracing recursivo, né? Por que recursivo? Porque o raio que eu lancei, ele pode se multiplicar, né? Como o Ray Shadow, que ele se multiplica para todos os raios de sombra, como um raio de reflexão, se aquele objeto for possuir propriedade de reflexão, ele vai refletir também, né? Então, quais são as etapas que acontecem no Ray Tracing recursivo, né? Então, primeiramente, a gente lança um raio, né, que a gente chama de raio primário, do observador para a viewport. E aí eu observo se existe alguma interseção, certo? O outro raio que eu vou lançar é o seguinte: para cada ponto que há interseção, eu vou verificar se há sombra, né? Então, se por acaso houver sombra, vai ser 0 a cor, né, naquele ponto. Se por acaso não for sombra, aí eu vou calcular lá o modelo de iluminação de fundo que a gente viu, né? Então, calculo o modelo de iluminação de fundo. Beleza. Outro raio que pode acontecer, se aquele objeto ele tiver propriedade reflexiva, eu vou lançar um raio de novo, né, para o cenário e verificar se ele vai interceptar algum objeto. Se aquele objeto ele tiver propriedade reflexiva, lança outro raio também e assim sucessivamente, tá? Então, a cor, ela vai ser uma composição da reflectividade daquele objeto, tá? Por exemplo, se a reflectividade dele for 1, significa que ele é um espelho perfeito, tá? Mas pode acontecer da reflexividade dele ser 0,2, então ele vai ter uma contribuição da cor do próprio objeto,
quanto vai ter a propriedade do outro objeto, né? É que nem você observa um plástico. Um plástico em uma caixa que a gente compra, aí, sei lá, o roteador que você comprou aí, tem uma caixa que ela é meio que tem um plásticozinho dela, né? Mas ela tem a própria cor. Então tem uma parte que ela pega a reflexão, né? E tem uma parte que é da própria objeto, né? Então é o caso aqui da reflectividade. Se eu botar a reflectividade para 1, significa que ele é um espelho perfeito. Quanto mais eu diminuir, eu vou pegando tanto a contribuição do raio refletido, né, quanto a contribuição do próprio objeto, né, o material do próprio objeto, tá? Então, dessa forma que a gente começa a simular mais, né, um ambiente mais realista, né, fazer com que a simulação fique um pouquinho mais realista, tá? Tranquilo até aí? De novo, tá, pessoal? Se atenham aos conceitos, tá bom? Foquem nos conceitos. Aqui eu coloquei a título de curiosidade, né? Que existem também objetos que eles não refletem, né? Eles refratam, né? Como é o caso aqui, vamos supor, da superfície da água, né? Por isso que eu falei que a gente deve ter um pouquinho de física, né? Então, aqui eu tenho a superfície da água, né? E aqui eu tenho um raio que vai bater aqui nessa superfície, e aí eu vou observar que ela tem refração, aí esse raio vai, ele é meio que desviado, né? Ele não entra reto, ele entra meio com um desviozinho, né? E aí esse é o raio que vai ser feito também como acontece na reflexão, né? Um raio refratado. E aí do mesmo jeito, ele vai lá, vai-se embora, vai procurar se tem interseção com um objeto, e aí vai trazer aquela cor ali, aquela contribuição. E aí vai indo, tá? Alguns problemas, né, relacionados a essa recursão, né? Então, um dos principais é os raios de reflexão serem traçados para sempre, né? Ah, ele bateu no objeto de reflexão, bateu no outro e fica naquele negócio, naquele ping-pong, né? Então, o que é que a gente faz para evitar esse problema, né? A gente define aí uma profundidade máxima. Então, vamos supor, não, ele vai lançar no máximo estourando 5 raios. Então, no quinto raio, eu paro. Aí pode acontecer de ficar uma pilha ali, né, de recursão infinita, consumindo ali a memória, né, o processamento, tá? A mesma coisa vale tá, para os raios transmitidos, ou seja, com refração, tá? Então, todos esses raios que a gente bota um máximo, né? Vamos supor, o de luz, né, vai ter para todos, beleza, mas o refratado e reflexão, você coloca uma profundidade de 5, de 4, né, 3, por aí vai, certo? Mas não pode deixar escancarado, porque se deixar escancarado, pode acontecer de você nunca ver a solução, né, a visualização do seu Ray Tracing, tá? Então, o que é que a gente vai ver, né, durante essas aulas, né, essas últimas aulas do curso? A gente vai entender como é que funciona algumas coisas, né? Porém, entre elas, a gente não vai trabalhar com sombras duras, aliás, sombras suaves, né, soft shadows, tá? Nem com reflexão glossy, tá? E nem com a iluminação com área light, tá? Esse área light é justamente o que promove aqui o soft shadow, tá? Então, sei lá, pode até ficar para um cursinho de extensão, alguma coisa, a gente trabalhar mais com técnicas avançadas de renderização, né? E a gente pode brincar com isso daí, tá? Não vamos supor numa condição ideal, né? A gente no laboratório e tudo. Mas vamos entender aqui os conceitos, tá? Disso daqui, que eu vou mostrar agora. Então, aqui nessa imagem aqui, vocês vão ver aqui o que eu chamo de gloss, ó, reflexão gloss, tá? O que é uma reflexão gloss? Uma reflexão gloss é onde eu tenho uma parte do objeto que está sendo inteiramente refletida, tá? Como acontece aqui nessa lateral. E bem aqui na borda, eu tenho tipo uns pontos, né? Como se estivesse suave essa reflexão, tá? Então, a gente chama de reflexão gloss quando tem essa reflexão suave, tá? Que aí, em alguns materiais eu tenho essa propriedade, né, de reflexão, tá?
E o Soft Shadow da mesma forma, ó, é o que eu tenho uma parte aqui da sombra que ela tá mais dura, né? Tá mais escura. E na borda aqui eu já tenho uma sombra mais suave, tá? Então aqui eu tenho nesse cenário, né? Tanto a textura, né, do chão, quanto eu tenho uma iluminação, uma reflexão glossy, quanto eu tenho aqui um soft shadow, tá? Isso tudo aqui a gente consegue com uma área light, tá? Então tem uma área light aqui que eu faço com que esse efeito seja adquirido, tá? Para esse efeito acontecer, pessoal, a gente tem que lançar muito, mas muito raio, tá? Então, por exemplo, por pixel é lançado aí mais de 50 raios. Quanto mais raios você vai lançar por pixel, melhor efeito, tá? Color bleeding, né? Color bleeding é um efeito que a gente pode observar, tipo, eu tenho aqui dois paredes, eu consigo observar um pouco da cor de uma parede na outra, né? Então, isso é o chamado de interreflexão ou color bleeding, tá? Então, aqui não vai dar para vocês observarem direito, mas quando vocês pegarem o slide, né, vocês vão dar uma observada nessa parede aqui que está no fundo, ó. Essa parede aqui que está no fundo, eu tenho bem aqui nessa uma areazinha aqui, eu consigo enxergar um verdezinho assim, bem clarinho. E aqui também nessa parede atrás eu consigo enxergar um vermelhozinho aí, bem clarinho também, tá? Então, esse efeito é o chamado color bleeding. Aqui eu consigo também observar um verdezinho aqui, ó, no chão aqui, ó. E um vermelhozinho aqui no chão, tá? Essa técnica aqui, né, dessa imagem que vocês estão vendo, ela é o Ray Tracing, junto com a técnica de renderização chamada Photon Mapping, tá? Onde, pela luz, aí lembra, né, aquela questão de eu quero chegar o mais próximo possível do real, né? Aí como é que funciona o Photon Mapping? Pela luz, eu lá lanço vários fótons, várias direções, tá? Jogo os fótons em várias direções, e aí os fótons, eles vão batendo e vão refletindo, ó, vão tendo reflexão aqui, Aí você lança, sei lá, 1 milhão de fótons, aí ele vai lançar esses raios, esses fótons, e aí você vai começar a observar a contribuição daqueles fótons em uma determinada área, tá? Então, a partir dessa técnica que a gente começa a ver o color bleeding aqui acontecendo, né? Porque ele teve um fóton que bateu aqui, pegou a cor da parede verde e bateu aqui nessa parede branca e jogou a cor dessa parede verde na parede branca, por exemplo. E aí ele vai dando esse efeito, né? Um outro efeito que dá para conseguir também com o photon mapping é o que a gente chama de cloustics. Não sei se vocês conseguem observar, mas bem aqui tem um ponto de concentração de luz, ó, tanto aqui quanto bem aqui nessa parede aqui vermelha, ó, um pedacinho aqui. Porque essa bola aqui é uma bola que ela tem propriedades de refração. Então ele pode concentrar a iluminação em um ponto, tá? Então, aqui é uma outra técnica de renderização, né, que eu faço junto com o Ray Tracing, né, para conseguir esse tipo de efeito aí, tá? Aqui você consegue observar que essa bola, né, ela é uma bola que tem propriedade de reflexão somente. Então, eu consigo ver aqui a parede verde, né, a parede vermelha aqui, eu consigo ver o que é que ela está enxergando dessa bola aqui também, ó. E aqui a frente, né, ela é escura, então não bate com nada e vai ficar preto, tá? Então, aqui você também consegue observar uma sombra, né? Aqui também tem uma sombrazinha, tá? Então, esses daí são outros efeitos que a gente consegue com outras técnicas de renderização, né? Mostrei aqui só para ilustrar esse color bleeding, né? Ok? Então, no slide vocês dão uma olhadinha direitinho. Eu tinha muito, mas muito exemplo, e eu não sei onde é que eu... É porque eu sou assim desleixado para minhas coisas. Eu acabo trabalhando e não guardando, né? Não fazendo aquele portfólio. Por isso que eu sempre recomendo para vocês, fez um trabalho, fez alguma coisa e tudo mais, joga no Git. Joga no Git, pega uns prints e tudo mais, guarda, porque isso daí é portfólio, tá? Então, a única imagem que eu encontrei, né, desse trabalho que eu fiz foi essa daqui, que estou mostrando para vocês. Os dois foram os trabalhos que eu fiz durante a cadeira de computação gráfica 2, tá? Aqui já é computação gráfica 2, que é outras técnicas, né?
Então, vamos passar para o exercício 2, tá? Eu acho que no exercício 2 eu falei sobre a temática do exercício, né? Mas, bora ver se vocês conseguem aí responder, né? Isso eu falei um pouquinho na aula de ontem sobre isso. E aí? Mais alguém? O Diego e o John vão de A, o Jorge vai de B. A resposta correta para essa letra A, tá? A letra A, a resposta correta. Por que, né, que é a letra A, né? Bora dar uma analisada nas outras e depois a gente vai para A. Então, na letra B, ele fala o seguinte, olha, não, esse algoritmo não pode ser paralelizado. Não sei se vocês observaram, mas a gente sempre está falando aqui, né? Como é que funciona o Ray Tracing? É um raio por pixel, né? Que vai lá e faz o cálculo de interseção. Rapaz, se eu tiver vários computadores, cada computador só ir para um pixel, ó, eu estou paralelizando. Ó. Então, o algoritmo Ray Tracing, tá? Ele é um algoritmo altamente paralelizável. Tá? Então, dá para trabalhar com paralelismo com ele de boa, tá? Então, a letra B está errada por conta que ele falou que não pode ser paralelizado, tá? Na letra C está dizendo que é impossível escrever um algoritmo semelhante usando shader. Dá para fazer, tá? A gente viu lá quando a gente estava brincando com shader, né? Que a gente tem como pegar um bocado de coisa do shader, né? Tem como pegar um raio refletido, né? Como a gente viu lá no FONG, tem como verificar qual é o ponto de interseção, tem como fazer tudo, né? Então dá para fazer, certo? Impossível é um nome muito forte, né? Dá trabalho, mas é possível sim. Na letra D, diz que vai ser mais rápido do que o Ray Tracing. Não, porque o Ray Tracing é uma técnica que ela é muito pesada. Tem muito raio sendo lançado. Então, não tem como ser absurdamente rápido, né? Mesmo utilizando diretamente a placa gráfica, mas ele vai consumir o mesmo tempo, tal quanto o Ray Tracing usual iria processar, tá? Então, a correta realmente é a letra A, né? Sim, porém será tão lento quanto um estudo de rastreamento de raio, porque eu tenho que fazer os raios, né? Lançar os raios ali daquele ponto de interseção, tá? Então, perfeito, correto, letra A. A. Som A. Beleza, então, aqui vai começar a brincadeira, né? Porque é a brincadeira, porque essa é a temática, tá, dos nossos trabalhos remotos, tá bom? Então, a gente pôde observar que Ray Tracing é interseção de raio com objeto, né? Se eu não tiver interseção do raio com objeto, não tem como eu verificar a cor que vai ser observada ali naquele objeto, certo? Então,
dos pilares, né, um dos pilares do Ray Tracing é a verificação do cálculo de interseção, né? O dia colocou assim, Ray Tracing, Pros, deixa tudo lindo. Contras, não roda no PC da Xuxa. Roda, rapaz. Tu não viu que lá naquela época, lá, 1980, rodou naquele computador lá, VAX, não sei o quê, não sei o quê? Rodou. Demorou, mas rodou. É, justamente. Ele vai assim, uma lentidão monstro, mas roda. É como eu falei, ó, a técnica de renderização, tá, o Ray Tracing, pessoal, eu não preciso usar o WebGL. É matemático, tá? Essa técnica ela é matemática. Eu posso imaginar aqui como é que é o meu cenário, construir o meu cenário no papel e mandar renderizar que ele vai aparecer uma imagem para mim, certo? Vai aparecer uma imagem para mim, bonita aqui, de acordo com o que eu desenhei lá, tá? Então, não precisa, né, para fazer o Ray Tracing, não precisa que a gente utilize o WebGL, OpenGL, qualquer uma dessas coisas. É uma técnica matemática, tá? Isso é o que eu quero deixar bem claro para vocês. Tanto é que ele é uma técnica matemática que não precisa nem que eu tenha as especificações dos vértices, né? Como aconteceu aí quando a gente foi desenhar o nosso objeto no shader, né? No shader, né? A gente tinha que ter os pontos, tinha que desenhar o objeto e tal, né? Lá, agora no Ray Tracing, eu posso dizer o seguinte, olha, eu tenho uma esfera, que essa esfera tem essa equação aqui. Essa esfera, ela está sofrendo uma escala, uma rotação e uma translação. E aí eu quero saber como é que está essa esfera aí, renderizar essa esfera aí modificada. Eu faço. Sem desenhar nada no WebGL e no OpenGL, tá? Então, isso é que a gente vai observar, né, ao longo dessas aulas, de como a gente vai executar cálculos, né, de interseção de objetos definidos tanto por vértice quanto de forma matemática, tá? Então, esse é o objetivo ao longo dessa semana. E aí, uma vez que eu tenho uma interseção, eu calculo a normal, eu calculo o FONG, eu verifico se tem uma face ali que está escura, né, que é de sombra ou não. Então, tudo isso daí vai vir de encontro, né? É um meio que tipo aqueles dominozinhos que a gente derruba um e vai começando a encarrilhar, né? Se eu resolver o problema de cálculo de interseção de raio com objeto, eu faço o que a gente já tem feito até então, né? Calcular FONG, calcular raio de reflexão e raio de refração e por aí vai, tá? Então, mas o principal é a gente entender o cálculo de interseção do raio com objeto e verificar qual é o objeto mais próximo daquela interseção, tá? Então, o objetivo é esse. O objetivo da nossa terceira unidade é fazer esse... não vamos entrar em reflexão, né, de Ray Shadow, tá? Vou ainda aliviar um pouquinho mais. Mas embora fazer pelo menos a interseção dos objetos e fazer o cálculo do objeto mais próximo, né, o cálculo do FONG, para verificar qual é a cor que está ali naquele objeto, tá? Então, para que é que eu faço esse cálculo de interseção, né? Então, a coloração do Ray Trace, né, no Ray Tracer, no caso, o Ray Tracer é quando fala que é o traçamento do raio, tá? Então, uma das principais técnicas, áreas de pesquisa, né, é justamente nessa área de interseção, tá? Então, existem aí rotinas otimizadas só para a gente fazer essa interseção com algumas primitivas, né? Com uma face quadrangular, com face triangular, com esfera, com cilindro, com touro, com qualquer fórmula matemática, você pode fazer o Ray Tracing, né? Se você tiver um objeto que tem fórmula matemática, você faz Ray Tracing com ele. Sabendo como é que funciona a interseção com esse objeto, dá de boa, né? Ah, mas o meu objeto ele é composto de 1000 triângulos, 1000 faces triangulares. Aí, meu amigo, você vai ter que fazer a interseção, verificar a interseção com todas as faces triangulares. Não tem jeito, certo? Então, você vai ter uma resposta, né, mais bonita quando o teu objeto ele está ali
mapeado para uma equação matemática, né? Para uma fórmula matemática. Por isso que eu falei que a gente vai ver um bocado de coisas lá da geometria analítica, né? Aqui, por exemplo, a fórmula da esfera. Como é que eu vou verificar a interseção do raio com a fórmula da esfera? Com a fórmula de um cilindro limitado, né? E por aí vai, tá? Então, vários tipos de informação são dados a partir dessa interseção, né? Eu vou calcular o raio de sombra, né, dessa interseção para a luz. Eu vou verificar a posição de interseção para calcular o material. Aliás, o material já está no objeto, né? Mas a partir da interseção, eu vou verificar qual ponto que eu... qual objeto que eu estou me referindo, né? Qual a normal nesse ponto, para calcular a cor, né? E também para calcular a textura, certo? Então, a partir desse ponto de interseção, eu tenho várias informações que eu vou pegar a partir disso, tá? Nesse caso, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer interseção com triângulo, interseção com esfera, né? Com superfícies implícitas, né? Em geral, por exemplo, superfície implícita que a gente pode observar a fórmula de um cilindro, né? A fórmula de uma esfera, implícita também da esfera, entre outras coisas, tá? Mas a gente vai focar, se eu não me engano, são quatro objetos que a gente vai verificar a interseção. Primeiro, é com um quadrado, né? Uma face quadrangular, justamente para quando a gente for definir as faces de um cubo, tá? Com a esfera, com o cilindro e um cilindro e cubo. Então eu vou facilitar, vai ser plano, cubo, que você vai fazer a partir do plano, cone, esfera e cilindro. Esfera e cilindro, tá? Então vou tirar o cone aqui da jogada, tá? Mas funciona de forma similar. Então, a gente vai ver, vocês já vão ter já essa missão, né, de fazer durante a atividade remota isso, tá? Eu vou exemplificar aqui, né, até o final dessa aula, eu vou exemplificar como é o passo a passo para fazer as atividades remotas, né? Eu vou lançar uma hoje e vou verificar se eu já começo a lançar as dos próximos dias, hoje mesmo, tá? Para aí você terminou uma, já pode já pegando a outra, tá? E uma coisa que eu já dou uma dica, né? É para você fazer a questão e guardar todas as informações que vocês vão tendo da questão. Porque na prova eu vou pegar uma questão só, ou duas, pegando os dados das atividades remotas, tá? Então, é uma complementação. Por isso que eu falei que a atividade remota tinha a ver com a prova, né? Tá? Não só de ponto, mas elas são complementares, certo? Ok, então vamos observar como é que funciona a interseção do raio com o triângulo, tá? E a partir dessa interseção, eu quero que vocês tenham uma ideia de como é que vai ser, né, realizado as atividades remotas dessa semana, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, a hora é agora. Vai ter outras horas também, mas foque nessa hora aqui para tirar essa dúvida também, tá? É mais fácil, assim, a gente tirar a dúvida. Então, uma abordagem raio, para verificar, né, a interseção do raio com esse triângulo, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se o raio ele bate no plano no qual está essa face triangular, certo? Então, vamos supor que, deixa eu pegar aqui uma folha mais limpa, né? Para ilustrar melhor. Por que é que eu vou pegar um plano antes de verificar se há uma interseção com essa face triangular, né? Já você tem aqui, né, deixa eu ver se consegue me ver direitinho aqui. Peraí. Pronto, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui tem um triângulozinho, né? Deixa eu tirar esse desfocar aqui que não dá para ver, né? Peraí.
Aqui tem um triângulo, né? Eu quero fazer o cálculo de interseção de um raio com esse triângulo, né? Verificar se há uma interseção. Então, esse triângulo aqui, ó, ele define um plano. Bora pensar que o plano é a minha folha, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calculo a interseção de um raio com um plano. Tem interseção aqui com raio com plano. Beleza, ok. Mas só que o plano, ele é infinito, né? Não sei se vocês se lembram desse detalhe. Um plano definido, né, pela equação de um plano, ele é infinito. Não tem início nem fim, né? Aí você vai pegar aquele ponto lá, eu vou dar até um X aqui. Vamos supor que bateu aqui, ó, esse X aqui. Aí você vai verificar se esse ponto aqui está dentro dessa região limitada por esses 3 pontos, né? Vou colocar um outro ponto aqui. Nesse outro caso aqui, já tem ele já está dentro, né? Ele interceptou o plano e está dentro. Então, como é que eu sei se esse ponto ele está dentro ou se ele está fora, né? Então, os passos são esses. Primeiro, eu verifico se houve uma interseção, né, do objeto com o plano. Tendo havido, né, tendo ocorrido a interseção do objeto com o plano, aí eu vou verificar se esse ponto, né, de interseção está dentro ou fora dessa região limitada. Tá? Tem várias formas de fazer isso, a gente vai concentrar em uma. Então, a gente tem aqui a equação do plano, certo? Como é que é a equação do plano, né? Uma equação do plano é dada pelo P, onde esse P ele é um ponto qualquer, tá? P0 é um ponto que é definido por esse plano, né? Está nesse plano, então posso pegar para o P0 tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C. Qualquer um dos 3 pontos dá certo, certo? E eu tenho N, que é a reta, o vetor normal desse plano, né? Como é que eu vou calcular o N? Ora, se eu pegar o produto vetorial desse vetor aqui com esse vetor AC, né? Fazer esse produto vetorial aqui, eu vou ter o N, né? Que é o normal. Aí eu vou e normalizo também, né? Então o N, ele é feito dessa forma aqui. Então pego o vetor AB, produto vetorial vetor AC, e normalizo esse vetor, né? Então, isso dá meu N. Então, com isso, eu tenho a equação do plano, tá? A equação do raio é o quê? Ora, a equação do raio, né, eu posso dizer que o P, que é qualquer ponto que pertence ao raio, ele é definido pela origem, né, o O, mais a direção vezes T. Onde esse T aqui, ele é um valor inteiro, né? Ele vai andando, né? Pensa que um raio, da mesma forma que um plano, ele não tem início nem fim, né? Então ele é infinito também. Só que eu vou definir um ponto inicial, que é o O, mas esse ponto ele pertence ao raio, né? O raio ele pode correr tanto para baixo quanto para cima, tá? Então, esse correr vai ser dado pelo T. E esse ponto é dado pelo P, tá? Então, qual é a ideia aqui de verificar a interseção? Basta a gente pegar o P aqui da equação do plano e substituir por esse carinha aqui todinho, ó. Então, quando eu pego esse cara aqui e jogo aqui no lugar do P, a gente vai encontrar termos, né, em função de T. E aí, em cima do T, tá? A gente vai verificar se houve ou não interseção, tá? Então, se por acaso o T, por exemplo, ele for menor ou igual que zero, significa que não houve interseção. Ou bateu ali na cara, ou então ele aconteceu a interseção atrás do raio, né? É como se eu não estivesse visualizando a interseção. A interseção ocorreu em outro lugar, certo? Então, tem essa possibilidade. E eu também tenho que verificar isso daqui, ó. Se esse cara aqui não vai dar zero, tá? Porque se esse cara aqui der zero, aqui já dá um papoco no teu código, né? Vai ter uma divisão por zero. Não sei se vocês já fizeram, aconteceu isso com vocês? De um código dividir por zero e aconteceu um papoco lá. Um papoco que eu digo é o programa travar, né? Não é o computador explodiu. Ora, imagina, né? Quem nunca? Pois é, antes de você fazer esse cálculo aqui, você já verifica. Opa, a direção, o produto escalar da direção com a normal é igual a zero? Aí eu pergunto para vocês. Quando isso daqui dá zero, significa o quê? Alguém chuta aí?
Perfeito, John. Perpendicular, pessoal. Ó, aqui eu tenho um plano. Aqui é a normal dele, ó. Aqui é a normal do plano, certo? E aqui eu tenho a direção, ó. Quando a direção do raio está aqui, ela está perpendicular à normal. Isso significa o quê? Que o raio está perpendicular ao plano. Então, não há interseção ali, certo? Então, por isso que isso daqui dá zero, né? E aí, observando isso acontecer, né? É aquela ideia que o pessoal fala, né? Ah, eles vão se encontrar lá no infinito. Né? Ou eu fico assim, imaginando. Até parece, tu sabe onde é o infinito, que eles vão encontrar, né? Porque aí ele vai se embora, entendeu? Os dois vão se embora junto. Tudo é infinito. Aí, se eles encontrarem no infinito, eu acho que é lá onde o mundo farra a curva. O mundo não, o universo farra a curva, porque só pode. Certo? Então, quando isso acontecer, eu nem vou para frente, né? Se a normal vezes a direção for zero, né? O produto escalar for zero, então nem continuo os cálculos, eu já posso parar, tá? Porém, se for um valor, né? Maior que zero, significa que houve uma interseção, certo? E aí eu vou passar a verificar se ele está dentro ou fora do triângulo, tá? Então, entre várias técnicas, né? Existe técnica de coordenada bariátrica, né? Para verificar se um ponto está dentro ou não de um triângulo. Mas eu prefiro um método mais rápido, mais ligeiro, mais fácil, digamos assim. Apesar do que bariátrico parece que é mais rápido, tá? Que seria utilizando o sinal do produto vetorial, tá? Então, como é feito, né? Aqui é o material que eu peguei para vocês darem uma olhada, tá? Então, aqui é o raio, né? Bateu aqui no plano. E eu vou verificar se há interseção com esse ponto P. Q, né? Vou só mostrar a ideia por aqui, depois vocês podem observar. Tá? Aqui é como ele calcula normal, beleza? Pronto. Então, como é que eu verifico se esse ponto está dentro ou está fora, né? Então, uma das formas de você fazer isso, tá, pessoal? É calculando o sinal do produto vetorial, né? Então, como é que eu faço? Ó, eu vou pegar do ponto A o vetor AB, BA, né? Vetor AB, e o vetor AQ. E aí eu faço um produto vetorial. Fiz o produto vetorial e eu faço o produto escalar com a normal dele, tá? Então, se esse produto com a normal ele for maior ou igual que zero, significa que ele está em um sentido positivo, certo? Beleza. Aí a mesma coisa eu vou fazer para o B. Aí eu vou pegar do B, vetor BA e vetor BQ. E aí eu faço o produto vetorial também. Verifico se está no mesmo sinal da normal. E a mesma coisa para o C. Se por acaso esses três carinhas aqui forem positivos, significa que o ponto está dentro. Se por acaso acontecer de um deles não for positivo, significa que o ponto está fora, tá? Então, dessa forma aqui, a gente vai verificar se o ponto está dentro ou não do triângulo, ou seja, se houve interseção ou não do triângulo, tá? Então, essa é a ideia. Então, vou verificar produto vetorial do AB com AQ, produto vetorial do CB com o Q, né, do B com C, do B com Q, do C com A e C com Q. E aí, se tudo isso daqui acontecer, significa que ocorreu interseção. Certo? Facinho, né? A interseção de raio com o triângulo. Dúvidas? Não, se o T der negativo, tchau e benção. Não há interseção. Nem precisa fazer o restante, né? Ótima pergunta, Diego. Então, se por acaso, eu verifiquei que o meu, se isso daqui der zero, né? Ou se o T for negativo, nem precisa seguir adiante, porque a interseção aconteceu antes, né? Da visualização. Não entendeu como calculo N? Pronto. Ó, nesse ponto aqui, nesse triângulo aqui, eu quero saber... Bora lá. Para eu descobrir
a equação do plano, tá, Bernardo? Eu preciso da normal, certo? E de um ponto que pertence a esse plano, tá? Que eu estou colocando aqui como sendo o P0, ok? Então, P0 eu tenho, ou é o A, ou é o B, ou é o C. Tanto faz, qualquer um deles é um ponto que pertence ao plano, tá? Só que eu tenho que descobrir o N. Como é que eu vou descobrir o N, ó? Eu vou pegar o AB, vou fazer um vetorzinho AB, certo? Então, esse vetor vai ficar assim, ó, nesse sentido aqui. Vou pegar um vetor AC, certo? Vai ficar aqui. Quando eu fizer o produto vetorial entre esse cara e esse, aliás, entre esse cara, né, o AC e o AB, ele vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Né, ó, nesse sentido aqui. Regra da mão direita, né? Regra da mão direita. Pensa aqui nos pontos aqui que eu botei no papel, né? Vou fazer uma regra da mão direita aqui, ó, um produto vetorial. Aí esse cara aqui é a minha normal, entendeu? E aí, tendo essa normal, eu vou ir modularizo, né? Normalizo, melhor dizendo. Beleza? Assim, as técnicas de interseção mais chatinhas que existem é quando elas são uma região limitada. Quando é uma equação, por exemplo, a equação da esfera, aí, meu amigo, é o melhor dos mundos, tá? Porque não precisa a gente verificar além disso, né? Além do T, a gente não verificar se ele está dentro, tá? Que a gente já vai ter essa informação direta, certo? Oh, meu Deus do céu. Vamos para cá. Ok, então, outras primitivas que a gente pode fazer, né? Seria com cone, com cilindro, como eu falei, elipsoides, né? Caixas. Essas caixas que a gente fala são os cubos, tá? E polígonos planos em geral, tá? Entre outras coisas. Então a gente vai trabalhar com algumas primitivas que eu falei, né, antes, né, que é o plano, que é o cubo, que é o cilindro, que é a esfera. Então a gente vai trabalhar com essas interseções para a gente entender também como é que funciona com elas, tá? Porém, aí, pessoal, vem a mágica, né, chamada mudança de base, tá? Que mágica é essa, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma esfera, digamos, né, que a gente tem como calcular a interseção do raio com a esfera, tá? Só que eu fiz o seguinte, eu modifiquei essa esfera no eixo Y, de tal forma que ela ficou meio que oval, né? Ficou um elipsoide. Ela se tornou um elipsoide, tá? E agora eu quero calcular o raio com esse elipsoide, certo? Aí o negócio complica, né? Como é que é a fórmula do elipsoide? Como é que tá esse negócio? Foi no eixo Y? E se por acaso esse elipsoide estiver rotacionado? E se por acaso esse elipsoide estiver transladado? Como diabo é que eu vou fazer um raio de interseção com esse cara aí? Certo? Então, é um problema, né? Então, qual é a solução? Eu vou pegar o elipsoide, certo? E vou transformar esse elipsoide em uma esfera. Eu sei como calcular a interseção do raio com a esfera. Então, o que é que eu vou fazer? Eu transformo a elipsoide numa esfera, calculo se tem interseção com a esfera, né? Dessa transformação. Houve uma interseção, beleza. Eu fui e volto para o elipsoide e ploto lá aonde houve a interseção. Louco, né? Fazer isso. Isso se chama mudança de base, né? Eu pego uma transformação que aconteceu, volto para a original, né? Para a local, digamos assim, calculo a interseção onde eu conheço, né? Que é a esfera. Houve interseção, calculei o ponto, eu pego esse ponto, transformo para elipsoide e eu tenho a posição ali de intercepção, né, de interseção na elipsoide, tá? Então, eu vou transformar meu raio. Então, isso é o que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Mas antes eu quero que vocês me digam que vocês entenderam o que é que eu falei aqui, né? O que é que vai ser feito aqui para a gente fazer essa interseção do elipsoide como sendo a interseção com a esfera. Só quero que vocês tenham entendido a teoria. Que eu não vou avançar se vocês não entenderem a teoria, né? Aí a gente vai para a prática já já. Entenderam a teoria?
Rodrigo disse que acha que sim, mais ou menos. Pode ser que com a prática esclareça, né? Mas eu vou repetir mais uma vez, tá? Vamos supor que eu tenho, né? Eu já tenho a interseção do raio com a esfera, tá? Que vocês vão fazer, é fácil, não é muito complicado não. Eu já tenho a interseção do raio com a esfera. Bonitinho aqui, ó. Estou considerando que a esfera ela tá lá na origem, bonitinha ali na dela, ok, certo? Só que eu fiz umas transformações nessa esfera de tal forma que ela está parecida com uma elipsoide. Eu escalei ela, né? Eu fiz com que ela ficasse tipo aquelas bolas de futebol americano. Transformei a esfera para ela ficar tipo uma bola de futebol americano, digamos assim, certo? E eu quero agora saber o raio de interseção, né? A interseção do raio com essa bola de futebol, com esse elipsoide, tá? Só que pensando aqui que essa bola ela pode estar em qualquer local, ter acontecido qualquer escala, fica mais complicado eu calcular a interseção com esse objeto genérico, tá? Mais uma coisa que eu sei é que ele foi transformado a partir de uma esfera, tá? Sabendo disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a calcular a inversa dessas transformações que foram acontecendo no elipsoide, né, na minha bola de futebol americano, para ele voltar para uma bola de, vamos supor, uma bola de golfe, pequenininha ali, na origem, tá? E aí, uma vez que eu faço a transformação, eu vou verificar se o meu raio ele intercepta essa bola de golfe. Se ela interceptar, então significa que ela também interceptou a bola de futebol americano. Aí eu vou e pego esse ponto de interseção e transformo de novo lá para como se fosse o sistema de coordenadas, né, lá global, onde aquela bola foi definida, né, a bola de futebol americano, tá? Só que o processo aqui que a gente vai ver não é a transformação da bola de futebol americano para a bola de golfe, tá? Para falar a verdade, o que a gente vai fazer aqui é transformar um raio que ele está em coordenada global para um raio que está em coordenadas local, de acordo com a bolazinha de golfe. Utilizando, lógico, as transformações que ocorreram nessa bola de futebol americano, tá? Então, esse vai ser o procedimento a seguir. Eu detalhei ele, tá, pessoal, para ficar bem claro. Eu vim terminar aqui faltando uns 5 minutos para a aula, literalmente, certo? Botando assim, tintim por tintim, cada passozinho que vocês vão ter que fazer na atividade remota, para ficar bem claro, tá bom? E aí, vamos passar agora para o passo a passo, tá? Então, primeira coisa, eu vou definir meu objeto e a interseção em um sistema local. O que é sistema local, professor? É o sistema ideal para mim, ó. Ideal, meu objeto vai ficar bem aqui. Aqui eu sei como calcular a interseção fácil, eu sei como tudo, eu sei como vai fazer, como vai acontecer aqui no sistema local. Certo? A primeira coisa é definir o sistema local desse é o meu objeto e a interseção do raio com esse sistema local, tá? Próximo passo é eu verificar quais foram as transformações, tá, que ocorreram nesse objeto. Então, esse objeto, ele rotacionou, esse objeto, ele escalou, esse objeto, ele transladou, né? Então, vou pegar a matriz, né, de transformações que ocorreram nesse objeto aqui que estava no sistema local. Eu vou chamar de M, tá? M foram as transformações que ocorreram nesse objeto, tá bom? Que eu também vou chamar esse M de matriz de transformação do mundo, tá? Ou seja, pegou a coordenada local e transformou para a coordenada de mundo ali, ele tá ali diferentão, né? Pensa lá na bola de golfe, na bola de futebol americano, tá diferentão ali. Mas ele partiu de uma transformação que foi na de golfe, tá? Próximo passo, eu vou pegar a transformação inversa que aconteceu nesse objeto e aplicar no raio, tá? Ou seja, imagina o seguinte, opa, ele está transformado aqui, o meu raio está aqui no mundo, ó, eu quero um raio no mundo nessa bola de futebol americano, certo? Só que eu não vou voltar a bola para a origem, eu vou pegar esse raio que está aqui no mundo e jogar ele como se ele estivesse na base do sistema local. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê?
transformar, né? Pegar a matriz de transformação inversa que aconteceu nesse objeto e aplicar no raio. A gente vai lembrar o quê? Que nosso raio, ele tem uma origem, né? Um ponto qualquer, certo? O O. E ele tem uma direção, né? Ou seja, ele tem uma posição e tem um vetor. Então, a posição eu vou multiplicar por essa matriz, na inversa, e o vetor eu vou multiplicar pela essa matriz inversa. Porém, lá naquela última coordenada homogênea, tá, pessoal? A gente vai ter que colocar um zero, tá? Porque o vetor, ele não sofre translação, né? Ele sofre rotação e ele sofre escala, mas ele não sofre translação. Por isso que lá no último componente, né, desse componente homogêneo vai ser zero, tá? Ok, fiz isso. Aí eu vou verificar a interseção do raio modificado com esse objeto no sistema local. Aí, opa, ficou mais fácil. Estou considerando aqui o raio e estou considerando aqui a bola de golfe, né? Que é mais fácil, tá na origem ali. Beleza. Pegou, aconteceu a interseção, aí eu vou e volto, né? Eu vou voltar. Então, eu vou pegar esse ponto de interseção e transformar ele para coordenadas de mundo de volta. E a normal, né? A normal do ponto, né, interceptado, eu vou ter também que fazer a mesma operação, né? Para realizar o cálculo de iluminação. Só que a gente não vai falar aqui, né, desse N, tá? Mas acontece da mesma forma, certo? Então tem um N, eu vou ter que transformar a inversa também para pegar a normal do ponto interceptado, tá? Então bora lá, bora para um exemplo prático, tá? Vai estar desse jeito aqui na atividade de hoje. Só que a atividade de hoje não é um triângulo, ele é um quadrado, que eu estou chamando de chão, tá? Ele é tipo uma face quadrangular que eu chamei de chão. Então, qual é a problemática aqui, né? Eu vou verificar se existe e qual o ponto de interseção do raio com o objeto, né? Considerando que o observador está na posição 555, olhando para o ponto 131, tá? O objeto, que nesse caso é o triângulo, ele encontra-se rotacionado no eixo Y em 90 graus, né? Então ele rotaciona 90 graus, ele escalou e ele foi trasladado para ponto 0, 2 e menos 2. Uma observação aqui, tá, pessoal? Quando a gente estiver trabalhando com essa parte aqui de raio de interseção, a gente vai sempre considerar o M nessa ordem aqui, ó. Vai ser a translação primeiro, depois a rotação, depois a escala, tá? Por mais que eu misture aqui a ordem, considerem sempre esta ordem aqui, tá? Porém, se por acaso eu disser assim, ó, a matriz de rotação aconteceu assim, assim e assim, você tem que inverter a ordem quando for multiplicar, tá? A rotação, ela vai se encaixar bem no meio. Mas se aconteceram várias rotações, se liguem na ordem, tá bom? Então, esse daqui é a matriz M, vai ser dado dessa forma. E a matriz inversa vai ser o quê? A escalar inversa, a rotação inversa e a translação inversa, tá? Então, considerem essa ordem aqui, na atividade, beleza? Tranquilo até aí, né? Então, eu tenho aqui, já tenho um raio, né, que vai sair do observador para aquele ponto ali, né, aquela direção. Tenho aqui as transformações que aconteceram no objeto. E eu tenho aqui a ordem, ou a definição do M e a definição do M da inversa do M, certo? Porque o enunciado já não pode vir na ordem certa? Eu posso colocar na ordem certa, tá? Mas só quero que vocês foquem nessa ordem aqui. Eu vou até alterar para ficar na ordem certa. Só para não dizer assim, o professor botou uma casca de banana aqui, tá? Mas foque nessa ordem aí, de qualquer forma, beleza? Então, ó, eu coloquei aqui meu triângulo aqui, tá? Muita atenção que agora é o passo a passo, né? De como fazer essas atividades todas nessa semana, tá? Então, valorizem aqui o esforço que eu tive para fazer esses slides. Os slides deram trabalho. Então, aqui eu tenho o meu objeto no sistema local, tá bom? Tá bom, Diego. Então, tá aqui meu triângulo no sistema local.
certo? E aqui é a definição dos pontos. Ó. Então, ponto A é o ponto 0,0,0,5. O ponto B é o ponto onde o x é menos 0,5, o y é 0 e o z é menos 0,5. E o C é o ponto onde o x é 0,5, o y é 0 e o z é menos 0,5 também. Tá? Aqui é o eixo Z, tá? E aqui o eixo X, beleza? Nesse plano aqui, se eu fizer aquele produto lá vetorial, né? Qual é a ordem? Do AC. Não, do AB com o AC, vai dar essa normal aqui, ó. N010. É fácil também você observar, tá, pessoal, que esse plano aqui, o Y é 0, né? Y não é 0? Ó, para o A é 0, para o B é 0, para o C é 0. Significa o quê? Que o Y é 0. Então, o meu plano, para falar a verdade, ele é o quê? Y igual a 0. Esse é o meu plano. Tá? A equação do plano é essa, ó. Então, esse plano aqui, se eu fizer a derivada parcial desse cara aqui, vai dar o quê? 0, 1, 0. Então, às vezes nem precisa, como eu falei, né? Você vai definir um sistema de coordenada local e vai usar ele sempre. Então, aqui eu já defino facilmente os pontos e a normal dele, tá? Então, aqui eu já tenho a normal do plano e tenho os pontos que pertencem a esse plano, tá? O meu observador, ele está nessa posição aqui, ó, 5, 5, 5. Observem bem outra coisa, tá, pessoal? Isso daqui, ó, essas informações aqui, elas estão em coordenadas locais, tá? Elas estão em coordenadas locais. O O, ele está no mundo, tá? Ele está em coordenada de mundo. Então, aconteceram aqui... Posso explicar assim, Diego? Está observando aqui que o Y do A é 0, o Y do B é 0 e o Y do C é 0, certo? Ó, o Y dos 3 pontos é 0. Se é 0, significa o quê? Que o Y é igual a 0. Né? Isso aqui é o plano. Isso aqui é o plano. O plano é o quê? O que é um plano, né? Um plano é um local geográfico, né? Geométrico, melhor dizendo. É um local geométrico que comungam da mesma propriedade, tá? Então, pensa num, por exemplo, aqui... Deixa eu pegar bem aqui o GeoGebra. Ó. Esse plano aqui, ó, que você está vendo aqui cinza, é um plano y igual a 0, ó. Que o y ele é 0 para todos os pontos, ó, certo? Então, isso daqui é um plano definido pelo y igual a 0. Da mesma forma, se eu tivesse o x igual a 0, ele ficaria aqui em cima do x igual a 0. Se botasse aqui x igual a 0. Ó, teria esse plano aqui. Se eu colocar o z igual a 0, teria esse plano, né? E o y é porque aqui é trocado. O y e o z é trocado. E o y é esse cara aqui, tá? Então, é um local geométrico que tem as mesmas propriedades, tá? Por isso que o y, eu digo que o plano é o y igual a 0. Soa até estranho, né? Uma variável igual a 0, mas... E aí, você aplicando a derivada parcial, você calcula normal, tá? Ficou claro? Pronto, então meu O, né, minha origem, ele está no ponto 555. E qual vai ser a minha direção? Opa, a minha direção vai ser... Aqui está trocado, tá, pessoal? Depois eu vou alterar. Foi mal, tá trocado. Como é que é a direção, né? A direção é o ponto que eu estou observando, que é o 131, menos a origem, que é o 555, tá? Então, considerem, por favor, isso aqui trocado. Eu vou alterar no slide antes de mandar para vocês, tá? Mas o cálculo está correto. É assim que vai ficar, tá? Então, vai ficar 1 menos 5, 3 menos 5, 1 menos 5, que vai dar menos 4, menos 2 e menos 4 também, tá? Então, essa é a minha direção. Tanto a origem quanto a direção estão em sistemas de mundo, tá? Eu vou fazer aqui que nem quando a gente vai preparar um bolo, né? Então, vou aqui organizar as peças, né, os ingredientes, e depois a gente vai fazer
o que eu coloquei lá naquele slide do passo a passo, tá? Então, o primeiro passo, está definido aqui a coordenada do local. Agora eu vou aplicar as matrizes de transformação, tá? Eu vou calcular agora o M. Quem é o M? O M é a translação vezes a rotação vezes a escala, tá? Então, essas são as minhas matrizes, ó. Aqui é a de translação, aqui é a de rotação e aqui é a da escala. Se eu multiplicar a rotação, multiplicando a translação pelo produto, né, da rotação com a escala, vai dar essa matriz aqui. Então, essa é a matriz M, tá? Só que eu falei que a gente precisa também da inversa, né? Como é que é a inversa? A inversa é S a menos 1, né? R a menos 1 e T a menos 1. Que seria essas matrizes. Então, a escala é pegar a matriz de escala, né, e colocar a inversa, que vai ficar 1/3, meio, 1/3. A rotação é a transposta, né? Eu vou fazer a transposta daquela matriz R. Né? Aqui é a matriz R, ó. A matriz R, transposta, ela fica assim. E a de translação é só inverter a ordem. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Aí vai ficar menos 2 e 2, tá? Faço os produtos e vou encontrar essa matriz inversa aqui, tá? Ok, eu acho que já estou com todos os ingredientes. Agora, bora aplicar lá as interseções, né? Só que, antes de aplicar a interseção, o pulo do gato agora é aqui. Eu vou pegar esse ponto, eu vou pegar essa direção e transformar para sistema de coordenada local, ó, como se ele estivesse nesse mundo aqui, tá? Então, como é que vai ficar o meu O', né? Eu vou chamar de O', no caso, a origem do raio nesse sistema local. Então, eu vou pegar a matriz inversa, que esse M é menos 1, e multiplicar por esse O aqui, ó, certo? Então, multiplicando, vai dar esse vetor aqui, tá? Tem 5 coordenadas homogêneas, né? O O tem que ganhar um 1zinho aqui, né? Essa matriz é 4×4, certo? Da mesma forma para o D. O D vai ser a inversa, a matriz inversa, né, de transformação, vezes o D original, né, o D'. Observando, né, ó, que a coordenada homogênea dele é 0, tá, pessoal? É 0. Se eu não colocar o 0 aqui, lascou-se tudo. Tá? Que quando não, homogênea é 0, porque um vetor ele não sofre translação, tá? Então, quando eu fizer esse produto dessa matriz aqui com esse vetor, eu vou encontrar esse outro vetor aqui, tá? Pronto, agora sim, eu estou com a faca e o queijo na mão e agora eu vou trabalhar, né? Então, eu vou pegar a equação lá do T e fazer esses cálculos, né? Eu vou pegar o ponto A, tá? Mas pode ser qualquer um desses pontos. Tanto pode ser o B quanto o C. Qualquer um desses pontos vai dar certo, certo? Então, eu vou pegar, substituir o A por 0, 0,5, né? Pegar o O', que é esse cara aqui, escalar com o N, que é esse, né? E aí eu vou pegar a direção, que é esse cara aqui, multiplicar com a normal, que é essa daqui, né? Então vai ficar assim, ó. Certo? Aí calculo essa parte aqui e faço o produto escalar desses dois caras aqui, né? O produto escalar já dá para ver que vai dar menos 2, né? Porque vai ficar esse vezes 0, que dá 0. 2/3 com 0, que vai dar 0. E menos 2 vezes 1, né? Dá menos 2. E a subtração desses dois caras vai ficar assim, ó. Menos 5/3, menos 7/2, 3/2, e escalar a normal. Da mesma forma, né, o escalar vai ficar menos 7/2, né? Então, meu T é 7/4, tá? Ou seja, aconteceu uma interseção ali para frente do raio, né? Na direção do raio. Então, pode ser que esse ponto esteja no triângulo. Pode ser. A única coisa que eu garanto aqui é que houve uma interseção do raio com o plano no qual esses pontos estão, tá? Agora sim, bora calcular que ponto é esse, né? Então, o ponto vai ser o quê? Ó? Vai ser a origem mais a direção vezes T, né? Quem é o T? É esse cara. Quem é o D'? É esse cara.
Quem é o O'? É esse cara aqui. Vai ficar assim, ó. Tá? Fazendo as contas, eu vou encontrar esse ponto aqui, ó. Menos 2, 0, 4 sobre 3. Ó, por esse 0 aqui, eu já sei que ele está no plano, ó. Certo? Nesse plano aqui, ó, definido pelo sistema local. Só que aqui a gente já pode observar, ó, que ele não vai estar dentro, né? Por que ele não vai estar dentro? Porque o x é menos 2. Se o x é menos 2, ele está bem para cá, né? Aliás, bem para cá, né? Para essa região aqui. E o y, ele pode até estar, né? Aliás, dá 4. Não, nem tá, né? Porque o y seria... Aliás, o z, né? O z seria 1 e uns quebrado, né? Então estaria para cá. Então seria um ponto mais ou menos aqui. Certo? Então aqui eu já sei que não vai estar. Eu já posso até dizer, opa, não vai estar. Não houve interseção desse raio com esse triângulo aqui. Certo? Se eu for fazer a inversa, né? Vamos supor que houve interseção. Eu quero saber qual ponto. Aí o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a matriz de transformação do objeto, que é o M, e multiplicar por esse P aqui, ó, que eu encontrei. Então, se eu fizesse essa multiplicação, né, do M com P, eu ia encontrar esse ponto aqui, ó, menos 2, 3 sobre 2 e menos 2. Eita, que louco, né? Vou mostrar para vocês isso acontecer, tá? Então, aqui eu calculei tudo, né? Eu encontrei aqui o ponto de interseção no mundo, né? Um plano aqui, certo? E a gente vai ver que ele não vai bater aqui, tá? Então, o que é que eu fiz aqui, né, no GeoGebra? Eu já peguei esse ponto aqui, A, multipliquei pela matriz, o B pela matriz e o C pela matriz, tá? Então, cadê? Tirar aqui esse cara aqui. Então, ó, tá bem aqui esses pontos, ó. O A tá aqui, o B tá aqui e o C tá aqui, tá? Vou colocar aqui um plano, né? Vou fazer aqui mostrar aqui um plano para a gente observar isso. Cadê? Vou pegar aqui o plano. Tá aqui o plano, ó. Eu apaguei sem querer. Para de novo. Pronto, ó. Esse é o plano definido. Por que diabo que você não foi para E? Eu acho que também tem a ver a ordem, não sei lá. Vai dar certo. A, B. Beleza, tá aqui o plano, tá? Acho que não tá projetando por conta de algum limite. Deixa eu aumentar aqui. Para aí. Só aumentar aqui para a gente ver o plano todinho aqui. Acho que não tem como aumentar muito, não. Ah, beleza. Imagine que aqui é um plano, né? Não está pegando o C, mas aqui está o planozinho, ó, definido pelo ponto A, B e C, tá? Deixa eu... Pronto, acho que ficou melhor agora. Deixa eu tirar esse plano aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Tá aqui o plano, ó. Plano A, B e C, né? Definido pelo ABC, aqui eu tenho meu triângulozinho. Eu vou ver se eu consigo botar uma linhazinha aqui para a gente ver. Ó, vem aqui meu triângulo, tá? Beleza, onde é que está o meu raio, né? O meu raio, ele está no ponto 5, 5, 5, né? A minha origem, botar aqui o O para ser a origem, tá?
Ele está aqui, ó, 555, e olhando para o, vou chamar F, tá? Porque não pode colocar igual, não. Olhando para o ponto 131, certo? Então, bem aqui está o ponto, aqui é a origem, olhando para esse cara aqui, né? Então, se eu fizer aqui uma reta, bora fazer aqui uma reta aqui. Ó, esse aqui é o raio, ó. O raio tá vindo aqui, buf. E ele tá acertando esse ponto bem aqui, ó. Né? Desse ponto do plano. Que ponto é esse que ele está acertando? A gente já está observando aqui que ele não interceptou, né? Como a gente descobriu lá no cálculo, que ele não interceptou. Mas que ponto é esse, né? Bora ver aqui também. Deixa eu ver aqui, interseção, se tem. Interseção de dois objetos, pronto. Pegar a interseção desse cara aqui com esse plano. Vai ser esse ponto D. Quem é o ponto D? O ponto D é o ponto menos 2, 1.5, menos 2. Menos 2, 1.5, menos 2. Esse número aí me é familiar. Que número é esse? Opa! Esse cara bem aqui, ó. Menos 2, 3 dividido por 2, 1.5, menos 2. Tá? Então, o que é que a gente fez? Transformamos o raio do sistema local, descobrimos se houve interseção e qual ponto foi de interseção, e aí joguei de volta. Tá? Não, tem que fazer esse cálculo tudinho aí, que eu não fiz de graça. Certo? O que vocês podem fazer é podem trabalhar com GeoGebra, né, para verificar, né, se os cálculos estão corretos. É o debug de vocês é o GeoGebra, né? Vocês podem até dar uns print, fazer uns print, colocar lá, né? Mas eu quero ver, ó, esses cálculos bem aí. Beleza? Entendido tudo, pessoal? Passo a passo. Vocês vão fazer a mesma coisa com o de hoje, né? O de hoje é um plano, tá? Então vocês vão fazer a mesma forma lá no plano, tá? Utilizando aqui um quadradozinho, certo? Eu estou chamando de chão lá. Pode usar a calculadora, não tem problema não. Se vocês quiserem, vocês podem fazer até um código para fazer isso. Mas eu quero que vocês coloquem, né, como é que fica cada parte, tá? O resultado foi esse, vai ficar assim, eu multipliquei, eu fiz isso, deu isso, certo? Vocês podem, é livre, tá? É livre para vocês pegarem esse algoritmo aqui e colocar num código, é livre, tá? Só tem que mostrar os cálculos que aconteceram, né? Como é que foi o resultado de cada um, tá bom? Pronto. Não, pode usar. Eu quero que vocês entendam a ideia, calculem, né? Porque isso daqui, a gente fez aqui, eu fiz aqui na mão, né? Sem usar nada, para dizer que é possível fazer sem nada, tá? Mas se vocês quiserem utilizar uma ferramenta para isso e tudo mais, né? Ok, mas tenham ciência de como é que aquela ferramenta funciona, tá? Para não dar um erro, aí vocês pensaram, por que está dando erro? Às vezes é a ferramenta que está dando erro, né? Então, mas pode utilizar, não tem problema nenhum não, beleza? Adicionando esse passo a passo que eu mostrei para vocês, esses cálculos aí, para mim, é indiferente, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa parte, aos cálculos, para calcular a interseção, tá tudo tranquilo? Ficou tranquilo, né? Pronto. Então, como eu falei, fiquem livres, tá? Se vocês quiserem fazer um programinha, calcular com aquela com aquela com aquele pacote lá do GL Matrix também, fiquem à vontade, tá bom? Mas é mais isso, tá, pessoal? É tranquilinho, atividade. Bora passar para a última atividade de sala, para fechar a aula. Última questão. Pelo amor de Deus, tratem a divisão por zero, viu? Para não papocar.
Eita, que o Diego foi ligeiro. Perfeito, Diego. Letra A, correta, tá? Então, podemos definir objetos em um Ray Tracing sem vértices? Porque eu falei umas 10 vezes aqui, né? O Diego sacou aí. Que eu falei, né, pessoal? Se a gente tiver a equação matemática, né? A gente consegue fazer o Ray Tracing, né? Desde que a gente saiba como é que calcula a interseção do raio com esse objeto. Certo? Então, perfeito. Show. Letra A, correta. Tá? Nas outras, né, tá falando o seguinte, não faz sentido definir um objeto sem vértices. Só tu que pensa. Na letra C, né, não, se não podemos renderizar o objeto usando OpenGL, não podemos renderizar o objeto em um Ray Tracing. Olha só, absurdo aqui. Eu falei que a gente pode fazer um Ray Tracing sem nada de OpenGL, nem OBGL, puramente matemática, né? Na letra D, sim, mas devemos avaliar implicitamente uma função e gerar os vértices. Eu quero é fugir dos vértices, né? Então, também nada a ver. Então, correto, letra A, perfeito, certo? Pessoal, a atividade eu vou liberar daqui a pouco, eu só vou dar uma recapitulada final, tá? Para ver se está tudo ok. Vou colocar lá, antes das 4 horas já vai estar lá, junto com os slides e os materiais extras, tá? Eu vou colocar para vocês também já dá esse colher de chá, uns materiais extras para vocês utilizarem como base também, né? Para tirar dúvida e tudo mais, certo? Eu vou adicionar na aula de hoje, tá? Esse material extra que vocês podem utilizar para atividade remota, beleza? Então, encerrar a aula por aqui. Bons estudos.